Amados, eu quero repartir uma palavra com você, é mais ou menos ligada à palavra do domingo passado, e eu fiz um esboço enorme, né? Sempre passo da hora, mas não é fácil não, mas vocês têm que me aguentar, eu sendo eu, né? É assim que a gente é. Eu faço sempre questão de repartir conteúdo, né? De muito conteúdo com vocês, tudo que eu posso, e isso tem a ver com o meu chamado, tem a ver com o meu ministério, mas a concisão é um desafio muito grande, mas é isso. Então eu fiz um esboço hoje, e Deus já me falou para não falar todo ele, né? Eu vou falar só uma parte, só a primeira parte dele, né? Não fica feliz não, senão eu sigo e falo tudo, aí vocês ficam comigo. Mas eu tenho algo para repartir com vocês que tem a ver com o amor de Deus, né? Isso é que está pulsando. Agora é um segredo. O que está no meu coração está pulsando com tanta força, que o tema é o mais importante. Amado, isso é uma chave. O que eu vou repartir com você é tão simples, mas é tão simples, é tão corriqueiro, mas ao mesmo tempo, quando você gasta um tempo um pouquinho maior com a revelação, um pouquinho maior com a palavra de Deus, parece que tudo vai se descortinando diante de você e você consegue perceber grandezas, as grandezas das coisas simples, as grandezas de Deus, e isso se torna, quando você compreende, isso se torna uma grande chave na sua vida. E o meu desejo é que você use essa chave, porque se você usar, vai mudar você. Se você usar, vai mudar a tua vida. Se você usar, vai mudar teu presente, vai mudar teu futuro, vai curar teu passado. Se você usar, você vai provar o céu. Você vai provar o céu. O céu vai tocar na tua vida de uma força muito grande, e ao mesmo tempo é muito simples. Eu quero falar com vocês da coisa mais importante que existe, da coisa mais importante para nós, filhos de Deus, que é amar a Deus. Só isso. Mas eu quero caminhar com você em alguns textos, que eu quero aprofundar um pouquinho mais essa ideia. E eu quero fazer isso ainda baseado naquele episódio de Davi, no domingo passado, que eu mencionei, que está principalmente registrado em 1 Samuel capítulo 30. E nesse episódio, projeta o primeiro slide, por favor. Nesse episódio, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, aconteceu muita coisa ali, e nesse capítulo está condensado um episódio muito importante. A partir desse episódio, eu vou tirar, então, algumas lições e vou passear por alguns outros textos ainda com você a respeito da coisa mais importante da nossa vida. Amém, queridos? Mas antes, o contexto histórico para você relembrar e ter sentido aquilo que a gente for passeando e os princípios que a gente for compartilhando, vai ter mais sentido para você. Primeiro, capítulo 30 de 1 Samuel, Davi é dispensado de uma batalha entre os filisteus pelo rei Aques, que era o rei de Gade. Rei Aques era um dos 5 reis filisteus. Gade era uma das 5 grandes cidades filisteias. Cada uma das 5 cidades filisteias tinha um rei. E Davi se associou a Aques para se proteger, ficar longe de Saul por causa das perseguições. Mas ele, no capítulo 29, ele é dispensado de uma batalha. Os filisteus não confiaram que Davi ia se juntar a ele mesmo, e ele foi dispensado e voltou para Ziclag, que é uma cidade, fica sul-leste, hoje, da região de Gaza, né? Bem naquela região ali que era a antiga Filistia, né? E Ziclag, uma cidade que o rei Aques deu para Davi, para ele morar e habitar junto com seus 600 soldados, né? Um pequeno exército de 600 soldados. Quando ele é dispensado da guerra e ele volta até Ziclag, ele encontra a cidade queimada
e todos os familiares dele e de todos os soldados sequestrados. Tem aquela situação deles se angustiarem até não terem mais força, chorarem e se angustiarem até não terem mais forças. E diante dessa angústia, Davi, ele busca o Senhor. Diferente de Samuel, alguns capítulos atrás, que quando ele se viu numa situação difícil, ele, diante do silêncio de Deus, procura uma médium, né, e dá aquele problema todo. No capítulo 31, Saul morre, mas no caso de Davi, que vive por princípios, não. Ele buscou ao Senhor, e buscando ao Senhor, esperando a resposta do Senhor, ele teve uma palavra: segue e persegue esses inimigos, porque você vai achá-los e você vai conquistar. Mas não sabia a direção, não sabia quem tinha atacado e não sabia onde eles estavam. Se puseram a caminho, e parece que o caminho que eles fizeram foi na direção do sul, na direção de um ribeiro que tem ali no sul da região de Gaza, e até hoje tem esse ribeiro. E eles chegaram perto desse ribeiro, aí 200 dos soldados estavam exaustos, ficaram ali, e ele seguiu. Agora, no caminho, eles acharam um egípcio. O egípcio tinha ajudado a queimar Ziclag, e Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou, pelo contrário, cuidou dele, alimentou ele, e fez um acordo com ele, e ele mostrou para Davi onde os amalequitas estavam, porque foram os amalequitas que destruíram Ziclag, e assim, com a ajuda desse egípcio, um acordo que fez com Davi e Davi protegê-lo, eles acharam os amalequitas, entraram em guerra, só 400, 200 ficaram exaustos no ribeiro. Davi seguiu com 400 e com 400 soldados. Eles detonaram todo o exército dos amalequitas e ainda assim saíram em fuga por causa de camelos que tinham na região. 400 soldados amalequitas conseguiram fugir a camelo, e o restante, todos foram mortos. Tudo isso por 400 soldados de Davi. Eram valentes mesmo. Então, depois disso, Davi resgata todas as famílias e trouxe despojos de guerra, e ele traz e reparte esses despojos com todos os soldados, não só com os 400. Ele reafirma uma lei, né, a lei da divisão da presa, ali no capítulo 30 também de 1 Samuel, ele tem um reforço disso. É um princípio que Moisés usava, que Josué usava também, e assim ele chegando em casa novamente, ele não apenas volta com a família com muitos despojos e muita riqueza, mas também não foi generoso apenas com os que lutaram com ele, mas ele manda presentes para todos os anciãos de Judá, de outras regiões, e ele pratica a generosidade, porque ele vivia por princípios. Mas essa circunstância toda da vida de Davi, então, nos dá algumas lições. E eu quero mencionar com você, então, algumas dessas lições e passear por essas lições. E a primeira delas é: ame a Deus mais, faltou mais ali. Ame mais a Deus do que o ministério ou as bênçãos. Essa é a grande lição e é a grande chave dessa noite. Ame a Deus mais do que o ministério e mais do que as bênçãos de Deus. A nossa espiritualidade, o nosso cristianismo tem a ver com uma questão pessoal, um relacionamento pessoal. Não é uma questão da gente viver a nossa vida e sermos abençoados por Deus. É uma questão da gente linkar a nossa vida com a vida de Deus, a vida de Deus com a nossa vida. A gente misturar as nossas vidas numa relação de amor, antes de ser de serviço. Antes de ser de serviço. Tem que ser uma relação de amor. É fato que Deus nos ama. Quem sabe? Quem não sabe que Deus nos ama? Todos sabem que Deus nos ama, mas nem todos vivem em profundidade uma intimidade com o Senhor, uma intimidade de amor. Nem todos aprenderam a viver uma intimidade de amor com o Senhor.
E nós temos esse desafio. Davi estava lutando guerras pelo rei Ax. Ele não estava lutando as suas guerras, estava lutando a guerra de Ax. Ele estava fora de casa. Esse tempo de Davi, ele estava se protegendo de Saul, sim, mas nesse momento da sua vida, ele estava muito empolgado com as vitórias que ele estava conseguindo nas suas guerras, nas suas batalhas. Ele estava alcançando resultado no seu trabalho. Não há nada de errado em provarmos resultado do nosso trabalho, nos alegrarmos com o resultado do nosso trabalho, usufruirmos do resultado do nosso trabalho, do dinheiro, dos recursos, das riquezas, né? Da bênção de um trabalho concluído, de um projeto concluído. Nós precisamos usufruir dessas coisas. Agora, há dentro de nós um risco, há dentro de nós uma tentação de viver pelo fazer. De repente, o corre-corre, a atividade, a agenda, o cumprir o ministério, o cumprir o chamado, sutilmente, de repente, pode começar a ocupar um lugar de prioridade na nossa espiritualidade, ao ponto de que, enquanto estamos fazendo e produzindo e vendo coisas acontecer, a gente está com a espiritualidade em alta. E se de repente alguma coisa acontece, a gente se afasta, aí a nossa espiritualidade ela fica em baixa, porque as questões pessoais com o Senhor foram colocadas em segundo ou terceiro plano. Mas quando você tem as suas questões pessoais com Deus, o teu relacionamento com Deus em primeiro plano sempre, 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 aí você serve a Deus, mas é isso aqui que te sustenta. O teu tempo com Deus é valorizado, o teu momento com o Senhor é valorizado, você investe nessa relação, você investe no conhecimento da sua palavra, você investe em oração, você investe em oração em línguas, você investe em oração em espírito, em cantos em espírito, você investe tempo na presença do Senhor, você dedica tempo para adoração, você dedica tempo para conhecer a sua palavra. Quando você está nessa relação, as coisas aqui podem até flutuar para cima e para baixo, mas você não se abate, você vai estar firme. Nós todos temos essa tentação de viver pelo fazer. E eu digo isso para você, como alguém que nasceu numa cidade em que existe o vício do trabalho. O vício do trabalho. Parece que a gente é alguém quando está fazendo algo. A gente só é valorizado quando está fazendo algo. E você só prospera quando você está fazendo algo e fazendo algo intensamente. E muito além de tudo. Viciado em trabalho. Quando nós viemos de São Paulo para Londrina, foi um choque, porque não tinha muita coisa para fazer. Aí nós começamos a conviver com uma sensação de ociosidade e isso mexeu com a nossa autoestima, mexeu com a minha autoestima, porque eu não estava fazendo muita coisa. E porque não estava fazendo muita coisa, eu comecei a me sentir desvalorizado. A minha autoestima começou a ser afetada. E eu tinha que produzir o tempo inteiro, eu tinha que falar o tempo inteiro, eu tinha que ministrar o tempo inteiro, eu tinha que estar produzindo, fazendo coisas que eu visse. Como isso caiu na nossa vida quando viemos para cá, até por causa da diferença de frequência, de ritmo, de agenda e tudo mais, só de sair de uma capital maluca como São Paulo e vir para um norte do Paraná e tudo mais, há uma diferença brutal, de lugar, de ritmo e tudo mais. Nós precisamos reaprender, e aprender a descansar, aprender a relaxar, aprender a respirar, aprender a perceber o vento, aprender a perceber o passarinho. Precisamos reaprender todas essas coisas e reaprender a deixar nosso tempo, a investir nosso tempo com Deus e parece que reprocessar algumas coisas, alguns valores na nossa vida e tornar esses valores, colocar esses valores no lugar certo, esses princípios no lugar certo na nossa vida. É a nossa relação com Deus que nos determina. Perdão. É a nossa comunhão com o Senhor que nos determina.
É a nossa intimidade com o Senhor que define a nossa espiritualidade. É a minha intimidade e o meu relacionamento pessoal com Deus que define o meu cristianismo. É isso. Não é prioritariamente o que eu estou fazendo. O que a gente faz é muito importante, queridos. O que a gente faz é muito importante. Mas nós temos essa tendência, né, de buscar aprovação, de buscar aceitação por resultado, por o máximo que a gente faz. Todos nós temos isso, ok? Todos nós temos. É um desafio para nós, a gente sustentar a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo apenas na nossa relação com Deus. E o nosso serviço, o exercício dos nossos dons, o exercício dos nossos talentos, a disponibilidade de todas as qualidades do nosso perfil, tem que ser resultante dessa relação pessoal com o papai. É porque eu tenho uma intimidade com Deus, é que eu estou envolvido na sua obra. E se mudar aqui, não vai mudar nada na minha relação com o papai aqui. A nossa espiritualidade, às vezes, é muito flutuante. A espiritualidade, em geral, ok? Não estou falando de um do outro, em geral. A espiritualidade de nós temos a tentação de flutuar. Muito bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo. Mas quando nós mantemos o nosso tempo de devoção pessoal, nosso tempo de intimidade com o papai, de conhecimento da sua palavra, a nossa espiritualidade, ela mantém numa frequência, numa faixa de saúde, muito mais. Pode cair o mundo aqui do lado, mas eu estou no meu lugar de segurança, eu estou embaixo das asas do Senhor, do Todo-Poderoso, à sombra do Altíssimo, Onipotente, que me guarda, que me protege. Ali eu sou reabastecido, ali eu sou amado, ali eu sou coberto, ali minha fé é bombada por causa da presença do Senhor, amém? Isso acontece. Isso é tão importante, é um princípio tão importante para o povo de Deus, para todo o povo de Deus, que Moisés, quando ele está quase no final do período no deserto, e ele está prestes a ser promovido, né? Deus recolher Moisés, ele começa a escrever o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, amado, é um livro preciosíssimo, é um livro de joias preciosas. Tem segredos no livro de Deuteronômio que não é porque pertence ao Pentateuco que não é aplicável hoje. Não, toda a palavra de Deus é aplicável. Eu não estou falando dos rituais, os rituais mudaram. Amém? Os rituais mudaram. Ok? Não estou falando do levitismo da antiga aliança, não estou falando dos rituais da antiga aliança. Isso mudou, muita coisa mudou. Mas tem princípios e verdades em toda a revelação que orientam a nossa vida e nos ensinam a viver. Quando nós chegamos, Moisés chega, começa a escrever Deuteronômio para aconselhar a nova geração como eles deveriam viver e quais eram as chaves que eles deveriam usar para eles conquistarem tudo o que precisavam conquistar, serem guardados de maneira que precisavam ser guardados, serem abençoados e providos com tudo o que precisavam ser providos. Moisés reparte chaves com essa geração no livro de Deuteronômio. Isso é precioso demais. E quando nós chegamos no capítulo 11 de Deuteronômio, tem algumas chaves relacionadas a isso que eu estou falando, que são aplicáveis a nós hoje. E eu quero caminhar com você. Primeiro, ali em Deuteronômio capítulo 6, antes de chegar no capítulo 11. Em Deuteronômio capítulo 6, olha o que diz o texto. De 5 a 8, de 5 a 9, tem só os dois textos que eu mencionei ali, né? Diz assim, olha, eu vou ler todo o texto, fique atento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amado, isso é muito racional. É muito racional isso aqui. Você toma a decisão de amar. Você empreende força para amar. Amém? Disposição, volitividade, intencionalidade, intensidade. Você dispõe o teu ser para amar a Deus. Como que se consegue isso, pastor? Vamos conversando, vem comigo. A gente vai
vai repartir mais chaves com você. Aí o texto diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coisa interna, lab, em hebraico. Coisa interna, coisas do interior. O coração, as bases da tua vida, as bases da tua crença, as bases dos valores que você tem. O conjunto de valores que norteiam a tua vida e as tuas decisões. A tua vida, as tuas decisões, as tuas ações. Tudo isso tem que estar lá na parte mais profunda e mais sólida, mais firme da tua vida, tem que ter uma decisão de amar a Deus. Isso é muito racional. Tu as inculcarás, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, coloca a palavra de Deus, o teu compromisso de amor de Deus em todos os aspectos da sua vida. No teu dia a dia, no teu carro, no teu escritório, na tua mesa, na tua geladeira, na tua sala, no teu guarda-roupa, faz alguma coisa, mas envolve, marca a tua vida em todas as áreas, com esse compromisso que você tem de amar a Deus. Por quê? Amar a Deus também é uma decisão, amém? Isso é uma chave, no capítulo 6. Quando a gente vai para o capítulo 11 de Deuteronômio, aí tem uma coisa linda aqui, a partir do verso 13, que diz assim, presta atenção, se, promessa condicional, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus. São vários mandamentos, ele está usando no plural. Sempre, preste atenção nisso, sempre o amar a Deus está associado com o conhecimento da sua palavra. Não dá para amar a Deus sem conhecer a sua palavra, porque Deus se revela pela sua palavra, porque você não ama quem você não conhece. Você não ama quem você não tem intimidade. A intimidade no grau certo, na dose certa, com a pessoa, na dose certa, ok? Tem diferenças de pessoa para pessoa, de intimidade para intimidade. Mas você tem que ter um nível de intimidade e de conhecimento para amar. O amar sacrificial, é decisão. Mas depois você dá passos para o conhecimento, para andar junto. Alguns você anda mais junto, a esposa, a família, você anda muito mais junto. Tem outro time de pessoas que você anda um pouco mais junto. Tem outros que você anda não tão junto, mas anda junto. Tem outros que você anda junto também, mas não anda tão junto. Mas você ama todos. Amém? Você ama todos. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Primeiro é amar, depois é servir. Amém, queridos? É importante o servir, mas primeiro é amar. Amém? Aí ele fala assim, se obedecer os mandamentos, tá? De amar a Deus e servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, olha o verso 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Ele está preparando a geração para entrar na terra prometida. Por quê? Qual é a diferença? Em outros textos aqui, Moisés lembra o povo, a terra que vocês vão não é igual à terra do Egito. A terra do Egito que vocês moraram era terra de fartura de água. Eles moraram num delta. Todo o povo de Israel morou num delta no Egito. De alguma forma, havia uma diferença entre a terra. E Deus lembra o povo disso, Moisés lembra o povo disso. O que está rolando?
Eles moravam num delta, fartura de água, fácil de plantar, fácil de colher. Mas a terra de Israel, o Moisés lembra que eu disse, a terra de Israel é diferente. E Deus está dizendo para Moisés, que ele está replicando ao povo, dizendo assim, aquela terra é muito diferente. Aquela terra está debaixo dos olhos do Senhor, do cuidado do Senhor o ano inteiro. Quando Deus dá chuva, a terra dá. Quando Deus não quer, Deus não dá chuva. Há uma relação com o céu, com a terra de Israel. O Egito tinha água e abundância, mas na terra de Israel ela só vai funcionar, ela só vai ter prosperidade, se a relação dela com o céu for respeitada. E o povo, Deus está dizendo para eles assim, aquela terra, ela está linkada com o céu, há uma conexão dela com o céu. Se ela funcionar e os seus habitantes funcionarem naquela terra com as ordens do céu, com o esquema do céu, do jeito que o céu funciona e do jeito que Deus determinou que fosse, então Deus abriria o céu e abençoaria aquela terra. Na verdade, que Moisés está dizendo ao povo o seguinte, vocês vão sair de uma situação e vocês serão levados para outra situação, ok? E vocês não vão ficar na terra do Egito, vão passar pelo deserto, mas ainda diferente do deserto, que Deus mandava a água da rocha e maná do céu, eles estão aprendendo a ter uma relação com o céu. Amém, queridos? Eles estão aprendendo a ter uma relação com o céu, no deserto, provisão sobrenatural, até o ponto em que eles entrariam na terra prometida, e na terra prometida também era terra desértica, só que o sistema econômico ia mudar, havia sim de ter uma relação com o céu em Israel, e se eles respeitassem os mandamentos, se obedecessem a Deus, dentro da terra de Israel, o céu se abriria sobre aquela terra, e ela de fato manaria leite e mel. Mas para manar leite e mel, tem que funcionar linkado com o céu. Não é viver a vida que você quer, é viver a vida linkada com o céu. Amém, queridos? Associada ao céu. Por isso, ele está dizendo e dando essas promessas. Se vocês amarem a Deus, linkado ao céu, relacionamento com o Senhor, aí então Ele vai dar a chuva a seu tempo. Tem que depender de Deus. As primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei ervas no vosso campo, aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Qual é a chave? Amar a Deus. Está falando de dízimo? Está falando de oferta? Mas está implícito. Está implícito. Ok? Não precisava ficar repetindo, porque fazia parte da cultura e da espiritualidade. A consagração, a oferta, o dizimar. Ok? Só para lembrar, não começou na lei. Moisés só normatizou. Começou com Adão, a questão do altar, a questão da oferta. Quando ele mata o animal e veste Adão e Eva com a pele daquele animal. A relação do homem, a conexão do homem com o céu se dá sempre pelo altar. Sempre pelo altar. Como é que você toca o céu? As festas solenes são um exemplo disso. Páscoa, tudo que se colhe na época da Páscoa, existe o dízimo. Você dizima. E quando acontece a fidelidade para com o céu, aí o Senhor libera, abençoa, e o grão da cevada dá no dia de Pentecostes, 50 dias depois. Aí quando eles são fiéis, na festa de Pentecostes, e entrega o dízimo dos seus grãos, e as suas ofertas de comunhão, ofertas alçadas, todo tipo de oferta, aí o céu se abre para regar a terra, para acontecer a colheita da festa dos tabernáculos. E quando eles recebem os frutos da festa dos tabernáculos, que é verão já, então tem muita fruta, tem muito verde, tem muita fruta doce na época dos tabernáculos. Quando fomos para Israel, fomos em agosto, fomos no tempo de calor, muita fruta ali, então é lindo. Os pés de romã são maravilhosos, qualquer pé de romã dá romã gigantesco, parece uma mão. Lindo, banana no deserto.
banana no deserto. Mas é a colheita da festa dos tabernáculos. Quando eles pegam esses frutos da terra e eles reúnem e consagram ao Senhor, isso garante o céu aberto, a chuva e tudo o que eles precisam para a colheita que se colhe na Páscoa, de novo. Aí começa o ciclo novamente. Deus está ensinando a gente a associar a nossa vida ao céu, os ciclos da nossa vida estarem associados ao céu, os ciclos da nossa espiritualidade associados ao céu, os ciclos da nossa saúde emocional associados ao céu, os ciclos do nosso relacionamento familiar associados ao céu, tudo associado ao céu. E ele está dizendo, se vocês me amarem, é o meu grande mandamento, se me amarem e serem fiéis nos mandamentos e nos princípios que eu tenho repartido, porque ofertar, estar no altar, isso é princípio. Se vocês forem fiéis em tudo isso, eu vou abrir o céu e vou abençoar vocês com provisão na terra onde vocês estiverem. Não depende da escassez, não depende do sistema, não depende se tem inimigo na terra, não depende de uma coisa ou de outra, depende da tua relação com o céu, depende de se você ama a Deus. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Uma coisa é você vir dizimar e ofertar por uma consciência de obrigação, outra coisa é você vir apaixonadamente para praticar o seu dízimo e a sua oferta. Uma coisa é você vir e falar assim, eu sei que é certo, você vai e coloca, é bênção. Mas outra coisa é você vir com o coração cheio de gratidão, porque sabe que tudo vem de Deus mesmo. E falar, Deus, eu estou tão feliz de poder manifestar e fazer uma expressão de alegria, de gratidão para o Senhor. Eu estou fazendo isso com tanto amor, porque eu reconheço que o Senhor me amou primeiro. E eu venho no teu altar, toma, está aqui, uma expressão do meu amor, uma expressão do meu amor. Isso mexe com o céu, meu querido, isso mexe com o céu. Isso faz o céu se mover a teu favor. Os que amam a Deus terão o céu a seu favor com provisão. Os que amam a Deus. Amém, queridos? Aí quando a gente vai para alguns versos mais adiante, capítulo 11 de Deuteronômio ainda, nos versos de 22 a 25 está assim, porque se diligentemente guardardes, as mesmas frases, mas ele vai acrescentar algo, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor sempre aparece em primeiro lugar. Amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, é movimento do povo na direção de Deus. Mas nós temos que promover o nosso movimento na direção de Deus. Que tipo de movimento? Arruma uma agenda. É racional, é simples. Nós nos achegamos a Deus. Nós nos achegamos ao momento em que é só eu e Ele. E a gente fica com a palavra. Sempre tem que ter a palavra de Deus. Ok? Nossas devoções tem que ser sempre a palavra de Deus perto da gente, porque é a maneira principal que Deus fala conosco, é a maneira principal que Ele se dá a conhecer para nós. O seu Espírito está em nós, e o Espírito em nós, conectado com a palavra que a gente lê e que a gente estuda, vai explodir experiências de conhecimento de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E tem que ter nos achegamos. A gente se achega perto de Deus quando a gente para só para adorar. Bota umas canções lá e fica deitado no sofá só adorando. A gente se achega perto de Deus quando você silencia e fica olhando e meditando em um texto, um versículo, 2. Mas você dá o tempo. Amém, queridos? Você tem que dar tempo. Vocês casados, a tua relação com a tua esposa
é só funcional? Você traz o dinheiro no final do mês, e a tua esposa lava a louça, lava a roupa, passa, arruma a cama, o que você podia fazer também, de vez em quando, e ajudar, né? Mas a tua relação com a tua esposa é só funcional, e a tua relação com o teu marido, esposa, é só funcional? Né? É só por obrigação? A experiência de amor, de usufruir do casamento, seria possível com apenas uma relação funcional? Não. O que é preciso? O que é preciso? Tempo. Estar perto. Ouvir. O marido precisa ouvir a mulher. Ela tem uma carga de palavras muito maior do que a sua. Ela precisa falar. Você precisa ouvir. Às vezes você não fala nada, só ouve. Mas isso cria relação, isso cria, linka os corações. É um tempo que vocês estão sozinhos ali. E os homens que sabem como é que faz, às vezes não estão nem ouvindo muito o que ela está falando, mas ela está falando. Mas é importante. Estão ali junto. E se a mulher perguntar, o que eu acabei de falar, só para provar, vai dar ruim. Mas é melhor prestar atenção. Então, presta atenção para não dar ruim. Né? Mas precisa estar junto. Precisa de tempo. Desliga a televisão abençoada, que não passa nada que presta. Vai lá, passa um tempo ouvindo. Conversa sobre tudo. Tem que ter tempo, não tem que ter tempo? Quando se está conversando, vocês estão se dando a conhecer, não é isso? Dá para amar sem intimidade? Não dá para amar sem intimidade, não dá para ter intimidade sem conhecimento. Você tem que dedicar um tempo e conversando, se dando a conhecer, se virando do avesso, virando do avesso, virando do avesso. Quanto mais você se dá a conhecer, até as suas fraquezas, onde dói, o que afeta o seu emocional, os desconfortos relacionados ao que for. Quando você pode fazer isso, nós precisamos produzir um ambiente favorável para essa interação, essa relação, essa conversa, essa honestidade com o casal. Por quê? Essa honestidade com o casal vai produzir intimidade. A gente vira do avesso, não são as nossas virtudes, só vou compartilhar minhas virtudes. Para! A gente é cheio de defeito. Mas sabe onde que Jesus se identificou comigo da forma mais profunda? Foi na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele se identificou com os meus pecados. Ali, não se identificou com as minhas virtudes. Foi com as minhas fraquezas. Sabe, uma das coisas que mais aproxima pessoas é compartilhar fraqueza. Eu preciso dessa área aqui, eu preciso de ajuda. Nessa área aqui eu preciso de ajuda. E nessa área eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu tenho fraquezas nessa área, e nessa área. Ora por mim. Eu estou falando isso com a esposa. A gente se dá a conhecer. Quanto mais a gente se dá a conhecer, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais amor. Você precisa ouvir a tua esposa? A palavra é uma das ferramentas em que você se dá a conhecer. A palavra revela, nós precisamos ouvir um ao outro, nós precisamos de palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu não conheço a Deus, eu não desenvolvo intimidade e o amor fica capenga. Amém, queridos? É simples a relação, não é? Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso mais da palavra, eu preciso comer a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Aí o Espírito Santo que está em nós vai iluminar o entendimento da palavra, a gente vai conhecer cada vez mais o coração de Deus, e isso vai gerar mais intimidade com o Senhor.
e o amor vai ser bombado, o nosso amor, não dele para comigo, mas o meu amor para com ele vai ser bombado pelo Espírito. Conhecimento, intimidade, amor. Amém, queridos? Amém. E assim a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Muito bem. Aí, nesse item, de 22 a 25, a palavra que a gente dá destaque ali é: os que amam a Deus serão levados a vitórias e bons resultados no serviço. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, e guardardes amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Aí, o que eu destaco nessa porção de textos é: os que amam a Deus serão levados a vitórias e bons resultados no serviço. Amado, é tudo que a gente precisa, é provisão, em termos materiais, é provisão de Deus, e o texto diz: se amarmos a Deus, o céu vai se abrir. E resultado no nosso trabalho, lutar as guerras que a gente tem que lutar e vencer, se amarmos a Deus. A chave é amar a Deus. E mergulhar nesse amor e nessa relação. Amém, queridos? Aí, a gente segue lendo João 14, 21. Em João 14, 21, a gente vê o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha a versão da Nova Aliança, palavras de Jesus a respeito desses princípios. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os que amam a Deus experimentarão manifestações da Trindade na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa. Os que amam a Deus. Interessante, os que têm os meus mandamentos e os guarda. Amado, é preciso que você entenda que a palavra de Deus não é um conjunto de regras. Deus está se dando a conhecer pela sua palavra. Amém? Deus está se dando a conhecer. Os mandamentos do Senhor não são penosos, diz o texto. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O pecado é que pesa. Os mandamentos do Senhor não. São fáceis? Não, não são fáceis. Porque a gente tem que lutar uma luta todos os dias com a nossa natureza decaída. Nós temos que fazer isso. Temos mesmo. Todas as vezes. Então, num certo sentido, não é fácil. Mas peso é o pecado que traz. Andar nos mandamentos do Senhor, conhecer a sua palavra, não, isso não é pesado. Quando você abre a Bíblia, você não vai por obrigação. É um momento especial. Pai, eu quero ouvir a tua voz. O Espírito Santo, que está afinzão de fazer isso, ele vai estar presente, o autor está do seu lado, e ele vai te iluminar a compreensão e vai se dar a conhecer para o teu coração sobre Deus e sobre quem Deus é. Amém? Isso, amar os mandamentos. E guardar os mandamentos, a palavra guardar tem a ver com lab, lá do hebraico. O guardar é guardar no coração, tem a ver com lab, é fazer desses princípios e desses valores da palavra de Deus as bases da tua vida. Impregnar ele no teu coração e nos teus conjunto de crenças, porque eles é que vão orientar a sua vida em todas as áreas. Amém, queridos? Tremendo. Aí a gente vai para outro texto de 1 João capítulo 5,
1 João capítulo 5, de 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Há uma ampliação aqui, tá? João, que é o apóstolo do amor, ele vivenciava isso, tinha profunda intimidade com Jesus, ele vivenciava uma relação de amor com o Papai, com Jesus e com o Espírito Santo. Ele é chamado o apóstolo do amor por causa dessa intimidade que ele tinha com Jesus. Agora, antes disso, ele era conhecido como o filho do trovão, ele e o irmão, ele e Tiago. Os dois era osso duro de roer, os dois eram dois irmãos da briga, eram os dois irmãos da encrenca. Era isso que era João. Mas na relação com Jesus, ele amadureceu e foi chamado o apóstolo do amor. Então, por causa dessa vivência de João com o amor de Deus e com essa intimidade, quando ele trata desse assunto, ele dá uma ampliada. Eu peço que você preste atenção como ele amplia as questões, né, sobre o amor de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ele está falando de Deus, né, do Pai e de Jesus Cristo. A nossa relação de amor com Deus, evidentemente, passa por Jesus. É o que o apóstolo está enfatizando aqui. É a nossa relação com Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor. Ele é a expressão máxima do carinho. Ele é a expressão máxima da bondade. Jesus é a expressão visível e materializada, encarnada do grande amor e da bondade de Deus para conosco. Então nós temos uma relação com Jesus, nós temos uma relação com a própria bondade encarnada, uma relação com a própria misericórdia encarnada, né? Que é a própria pessoa, tornou-se uma pessoa, a bondade tornou-se uma pessoa, o amor tornou-se uma pessoa, a misericórdia tornou-se uma pessoa. Amém, queridos? A gentileza tornou-se uma pessoa, a salvação tornou-se uma pessoa. Então tudo é uma questão pessoal. Não só com a igreja, não só com pessoas, mas com as pessoas da Trindade. Um bom relacionamento com as pessoas da Trindade. Amém, queridos? Aí, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha como ele abriu agora. Não está falando só de uma relação vertical. Agora ele insere na questão do amor uma questão horizontal, pessoa a pessoa. Ok? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é um Filho de Deus? Percebe que João, ele insere elementos que estão lá em Deuteronômio. Ele fala de vencer lutas, de vencer batalhas. Quem é que vence? Aquele que ama a Deus. Então, a relação ele insere elementos de vitória, insere elementos relacionais horizontais, quando pessoa para pessoa, mas é interessante como ele amplia um pouco. A relação do amor de Deus na nossa vida se esparrama pelas pessoas. E o amor de Deus na nossa vida vai nos levar a um tempo de vitória nas nossas lutas, nas batalhas que travamos, em tudo. E o povo que a gente ama também será tocado por esse amor, por esse poder, por essas revelações. A gente reparte, a gente transmite, a gente multiplica essas experiências de amor com o Senhor nas relações horizontais. Então, insere as pessoas. Não dá para excluir as pessoas dessa experiência de amor com o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero finalizar todo esse item aqui. Eu tinha 4 itens, 4 lições para repartir com você
aqui baseados em Davi, e essa é apenas a primeira lição. Eu quero concluir a primeira lição desse jeito aí. Eu vou suprimir os demais itens, eu reparto isso uma outra vez, mas eu quero ficar por aqui, porque essa é a coisa mais importante do nosso momento, a coisa mais importante. Não sei se você percebeu, amado, nós cantamos isso no pré-culto, né? Nós cantamos isso no primeiro momento de adoração. As canções que nós cantamos falavam do nosso amor para com o Senhor. Aí quando entramos no início às 18 horas, as canções que nós cantamos o nosso amor para com o Senhor. Te amo, ó Deus. Né? Aí deixa para os ministros seguir, né? Aí é assim que segue. Relação de amor, é isso que Deus está falando para mim, para você, meu querido. Deus está alertando o teu coração. Se você me amar, tomar a decisão de me amar, de passar tempo comigo, de comer a minha palavra, de amar a minha palavra, de me procurar, de ouvir a minha voz quando abrir a Bíblia. Se você me amar, eu vou abrir o céu sobre você. O céu. Eu vou dar o que você precisa. E vou te dar força e te fazer vencedor nas suas batalhas. É uma questão de amar a Deus. E não de brigar com Deus para que Ele te abençoe. Não precisa. Amar a Deus. Amém? Então eu finalizo esse item aí, essa lição de amar a Deus mais do que o serviço, da seguinte forma: amar a Deus é ter uma questão pessoal com Deus e tem a ver com conhecer a Deus e a sua palavra. Amém? Amém. Já falamos disso, não preciso repetir. Né? Segundo, ter intimidade, se dar a conhecer. Tempo, contato, conversa, palavra, produz intimidade, e a intimidade, amor. Amém? Amém? Mas precisa de tempo. E em terceiro, dedicar tempo na relação. Amado, nós precisamos dedicar tempo na nossa relação com o papai. Tempo na nossa relação conjugal. Tempo na relação com as pessoas, no nível em que nos diversos níveis de intimidade que nós temos com diversos grupos das pessoas. Nós temos que investir. É tempo, é conhecimento, é relacionamento. Amém, queridos? Mas hoje, a chave que Deus reparte com você é do amor. Ame a Deus. Se você amar a Deus, a tua fidelidade vai estar aguçada. Se você amar a Deus, você vai dar tempo para Ele. Se você amar a Deus, você vai querer fazer as coisas que Ele faz. Você vai gostar das coisas que Ele gosta. O teu nível de dedicação vai aumentar, porque Deus é um Deus dedicado. Ele é um Deus dedicado na relação com a gente, é um Deus dedicado na relação de amor, é um Deus dedicado no cuidado. É um Deus que mexeu o céu, mexeu a eternidade para nos resgatar. O quanto eu mexo na minha vida para passar tempo com Ele? De verdade, Deus é importante para nós? Ele nos salvou. Ele mudou nosso destino era o inferno. E Ele se doou integralmente para nós. E mudou o nosso destino. Agora nós temos, pelo seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por uma questão de amor, Ele nos projetou para a salvação e para a eternidade. O que podemos abrir mão para ter mais tempo com Deus? Nessa relação, entrarmos em níveis mais profundos de intimidade, de conhecimento, de intimidade e de amor. Para a gente ser verdadeiramente cidadãos do céu aqui na terra. A gente funcionar igual ao céu. Amém? Funcionar igual ao céu. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E, não coincidentemente, porque Deus não faz isso, nós temos uma mesa de ceia. Olha que interessante, Jesus, antes de morrer, Ele estava numa mesa.
Logo depois que ressuscitou, nos primeiros momentos da ressurreição, ele se aproxima de alguns discípulos e dois deles, os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus se põe a andar com eles um tempo, algumas horas. Emaús era um pequeno vilarejo que ficava a, se eu não me engano, 8 quilômetros de distância de Jerusalém. E Jesus foi andando com eles esses 8 quilômetros. Dá quanto? Andando 8 quilômetros, dá uma hora de caminhada, 1h30, 2 horas talvez, ou um pouco mais. Eu não tenho certeza se são 8 horas, pode ser mais, não tenho certeza. Bom, Jesus se pôs a caminho com esses dois, que nem estavam reconhecendo Jesus. Mas Jesus andou com eles. Que coisa é essa? Os caras não estavam nem reconhecendo Jesus, Jesus foi esse caminho inteiro com eles. E quando chegou em Emaús, Jesus se despediu, ele falou, não, fica com a gente um pouco mais. Ele falou, tá bom, vou ficar com vocês um pouquinho mais. Ele ia acabar de ressuscitar, tinha um monte de coisa para fazer, mas eu vou ficar com vocês um pouquinho mais. Entra, vamos cear conosco. Aí Jesus entra, e no momento da ceia, os olhos deles se abrem, e eles percebem que era Jesus. Momento de comunhão, momento de mesa, momento de proximidade, momento de intimidade. Aí os olhos se abrem. Amém, queridos? Jesus, antes de morrer, participa de uma mesa. Depois que ressuscita, está numa mesa. Quando ele encontra os discípulos lá na Galileia, que eles foram para o mar da Galileia tentar pescar. Quando Jesus chega e chama eles, joga do outro lado. E aquela história que vocês conhecem, ele já tinha preparado uma mesa na praia, com pão e peixe assado. Jesus acendeu a fogueira, não sei como, mas acendeu a fogueira. Não sei como, alguns peixes, e imagino que era um peixe muito bom. Jesus fez um peixe assado para servir aos discípulos. Devia ser muito peixe, porque pescador come, o homem come, né? Então, Jesus preparou uma mesa para eles, lugar de intimidade, lugar de comunhão. Amados, a mesa que nós celebramos, essa ceia que nós celebramos, é um lugar de comunhão com Jesus, é um lugar de comunhão uns com os outros. Eu quero convidar você a decidir amar o seu irmão. Eu quero convidar você a decidir amar mais a Deus. Amém, queridos? Você acha que Deus está falando isso conosco hoje? Deus está dizendo, me ame. Vocês vão provar mais de mim, do céu, de um jeito que nunca provaram. Me ame, ame os seus irmãos. Ame de graça. Ame de graça. E ame. Amém, queridos? Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Ame. Eu quero convidar você a fazer algumas coisas.